Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wagner, seu professor de matemática para concurso. Bem-vindo ao curso de resolução de questões para a Polícia Militar. Então vejam só, na aula de hoje a gente vai estar cobrindo um assunto bastante relevante para a prova da Polícia Militar de Alagoas, que é o assunto envolvendo geometria. Então, na aula de hoje, a gente vai focar principalmente nesse bloco sobre geometria de superfícies planas e geometria dos sólidos geométricos. Então, é bastante importante que você acompanhe o passo a passo das resoluções e, se caso você tenha alguma dúvida, é importante você entrar em contato com o nosso suporte. A gente está aqui para lhe ajudar a chegar à sua aprovação. Então, vamos para a primeira questão. Nessa primeira questão, ele fala o seguinte, prova da PM de Alagoas, banca CESP. Com o intuito de melhorar o condicionamento físico dos soldados da companhia, o comandante mandou construir uma parede para a prática de escalada. A parede de concreto será um paralelogramo retangular. Dica importante: no decorrer da leitura da questão, é importante que algumas informações sejam grifadas. Então veja, quando ele fala a forma geométrica que é construído essa parede, é importante que a gente grife essa informação do texto. Então a gente pode vir aqui e grifar essa informação. Aqui, que vai ser uma parede, aqui embaixo. Ela é retangular, ela tem 5 de altura, 4 de largura e 10 centímetros de espessura. Para manter a parede bem posicionada no solo, será construída uma armação com barras de ferro, conforme indicado na figura. A parede ficará na posição vertical, perpendicular ao solo, e sua parte frontal, aquela que será usada para escalar, deverá ser pintada. Então veja só, ele dá essas informações, ele mostra uma imagem a vocês, uma figura. Nessa figura a gente pode perceber, por exemplo, que essa parede, essa haste de ferro, está sendo suspensa e segurada e forma uma figura geométrica bastante interessante, forma-se um triângulo. A parte da frente dessa parede, ela é um retângulo, e a gente também sabe que essa parede ela é um paralelogramo retangular, da qual as medidas descritas no enunciado no texto introdutório são 5 metros de altura, 4 metros de largura e 10 centímetros de espessura. Essas informações são bastante relevantes para as próximas questões. Bom, primeira questão. Se a barra de ferro F, que está posicionada horizontalmente sobre o solo, tiver 2 metros de comprimento, então o comprimento da barra G será. Então vejam só, ele mostra aqui na imagem que a parede está sendo segurada por uma hastezinha de ferro aqui, que a gente vai chamar de F, e aqui ele quer saber o valor de G. Uma coisa interessante é que essa parede está horizontalmente aqui. Se ele está horizontal com o solo, então aqui ele está de formato perpendicular ao solo. Então aqui a gente tem 90 graus. E ele diz aqui também que essa partezinha daqui é justamente a altura da parede. Essa altura ele informa no texto que equivale a 5 metros de comprimento. Então a gente tem essa medida aqui, 5 metros de comprimento. E a minha barra F, ela tem 2 metros de comprimento. Ele quer saber aqui aproximadamente quanto equivale G. Olha que coisa interessante. Aqui a gente tem um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho 3 lados desse triângulo, provavelmente a gente vai utilizar uma relação trigonométrica bastante famosa e acredito que você, caro aluno, deva conhecer, que é o Teorema de Pitágoras. Wagner, como é que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é a relação das medidas que eu tenho em um triângulo. Então, dentro de um triângulo a gente vai ter 3 medidas. A que tiver lado oposto ao ângulo reto, a gente vai chamar de hipotenusa, que é justamente o meu G. Os outros lados a gente vai chamar de catetos. Então veja, a hipotenusa desse triângulo ao quadrado é igual à soma de cada um dos catetos elevado ao quadrado. Neste caso, eu estou representando, para iniciar o Teorema de Pitágoras, como se fosse a hipotenusa fosse meu A. Então vejam só, quem é a hipotenusa nesse caso? Aqui vai ser G. Quem é os outros catetos? Aqui é 5 elevado ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Logo, G elevado ao quadrado é igual a 5 elevado ao quadrado é 25, mais
2 elevado ao quadrado é 4. Então, G vai ser igual a raiz de 29. Olha que interessante, 29 ela não tem uma raiz exata. Se a gente parar para analisar, esse número daqui, esse número ele é primo também. 29 é primo. Então, toda vez que eu tenho a raiz quadrada de um número primo, o resultado vai ser um número decimal infinito periódico, ou seja, não tem raiz exata. Ô Wagner, mas então como é que a gente faz para determinar aproximadamente qual seria a raiz de 29? A gente utiliza uma aproximação. Ó, eu sei que 29, aqui, 29, ele está entre 25 e está abaixo de 36. Ô Wagner, por que tu usou 25 e 36? Porque eu sei que a raiz de 25 é 5. Olha que bacana. A raiz de 25 é 5. Então, a raiz de 29, ela vai ser maior do que 5. E quanto é a raiz de 36? Ó, a raiz de 36 é 6. Então, a raiz de 29 está entre 5 e está entre 6. Então, aí a gente já tem um norteio para saber qual das alternativas que a gente tem na questão eu posso utilizar. Olha que bacana. Se eu volto para o enunciado da questão, só por essa análise que a gente fez aqui da raiz quadrada de 29, eu já anulo aí duas alternativas. Quais são? Eu tenho aqui a letra A, não pode ser, porque ele diz que pode ser também, né? Porque ele é maior que 5. Só um instante aqui. Ele já exclui a letra E. A letra A, ela ainda pode ser, porque a gente tem que analisar se, de fato, pode ser um pouco maior do que 5. Então, o que excluir aqui, a gente exclui a letra E. Isso faz com que a nossa probabilidade de encontrar o resultado seja maior. Em vez agora de eu ter 20% de chances de eu encontrar o resultado, se por acaso minha se chutar, e você não vai fazer isso, você vai fazer e responder a prova consciente, a gente vai ter que agora a minha probabilidade de acertar aumentou. A gente excluiu uma das alternativas. Com as outras alternativas, a gente tem um norteio de qual será mais ou menos a resposta. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou usar como teste o valor de 5.2. Ô Wagner, por que 5.2? Porque ele fala na questão que ela pode ser inferior a 5.2. É um dos enunciados. Então, se eu fazer com 5.2 a multiplicação 5.2 vezes 5.2, ou seja, 5.2 ao quadrado, eu vou encontrar se vai ser raiz de 29 ou não. Então, vamos lá. 5,2 vezes 5,2 vai ser igual a 4. Multiplicação com o número decimais, a gente ignora a vírgula inicialmente e só faz as operações. Depois, no final, eu passo a quantidade de casas na minha vírgula aqui, passo a vírgula a quantidade de casas que eu tenho inicialmente. Aí, veja só, 5 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Desce aqui, ó. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. Quando eu faço a conta aqui, ó, que dá 4, 0, 5 e aqui 2. Quantos números eu tenho após a vírgula aqui? Ó? Eu tenho 1, 2. Então, vem aqui e passa a vírgula duas vezes. Ou seja, 5,2 vezes 5,2 ao quadrado, ele me dá 25,4. Ou seja, 25,4 ele é menor do que 29. Logo, eu tenho que a letra A também ela é falsa. Então, a gente fica entre os resultados. Entre a letra A, a letra B e a letra C. Ó, a gente já exclui também aqui a letra A. Ô Wagner, e agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou pegar e vou fazer o teste com com outro resultado. Vamos fazer agora com 5,5. Por que 5,5? Se eu pegar aqui, já que eu sei que o valor é superior a 5,2, ele pode ser tanto a letra A, a letra B e a letra C. Se eu descobrir aqui quanto é o 5,5, eu já meio que mato a questão, porque a probabilidade de eu acertar vai ser muito maior. Beleza? Então vamos lá, 5,5 agora. Quando eu tenho raiz com raiz de números primos, a gente vai ter que, como é que se diz? A gente vai ter que fazer tentativa e erro mesmo, entendeu? Eu boto uma aproximação, eu sei, de fato, que a raiz de 29 está entre 5 e 6, beleza? Mas aí, para encontrar quanto é mais ou menos, eu tenho que fazer tentativa e erro para descobrir, né? 5 vezes 5, 25. Vem aqui 2. 5 vezes 5, 25 mais 2, 27. 5 vezes 5, 25. Vem aqui 2. 5 vezes 5, 25 mais 2, 27.
Quando eu faço essa conta aqui, eu vou ter aqui, vai ser 5, aqui vai ser 2, sobe 1, 10 vem 1, dá o quê? Dá 30. Olha que bacana. Então, a raiz de 30,25, ela é igual a 5,5. Olha que interessante. Só que 29 é menor que esse cara. Concorda? Então, se 29 ele é menor que esse cara, então a minha raiz de 29 ela vai ser maior do que 5 e ela vai ser menor que quem? Do que 5,5. Ou seja, qual a alternativa correta quando a gente volta para o gabarito da questão? A gente vai ter que a alternativa correta aí é a letra B. Por quê? Na letra C ele fala que é superior a 5,5 e inferior que 5,8. Só por essa análise aqui, a gente já percebe que esse número ele é inferior a 5,5, a 29. Então, a única alternativa que se encaixa perfeitamente com isso é a letra B. Alternativa correta, letra B. Então, nessa questão, a gente analisou que o mais irrelevante aqui dessa questão é a utilização do teorema de Pitágoras. É identificar se eu tiver uma figura geométrica, um triângulo retângulo, eu vou ter que utilizar o teorema de Pitágoras. Ou a relação trigonométrica mais importante a ser utilizada, mais relevante, é o teorema de Pitágoras. Perfeito, pessoal? Agora a gente vai fazer mais uma questão envolvendo esse texto introdutório. Veja, mesmo texto introdutório, só que agora ele bota outra situação, problema. Se a pintura da parede frontal... se a pintura da parte frontal da parede custa R$50 por metro quadrado, nessa pintura serão gastos. Veja aí que coisa interessante. Ele dá uma relação para a gente. Ele fala no enunciado da questão que é gasto R$50 a cada metro quadrado da pintura frontal dessa parede. Primeira coisa que eu devo analisar. Essa parede aqui, qual o formato geométrico que eu tenho? Eu tenho aqui que o formato geométrico dessa parede é um retângulo. E eu sei que a área do retângulo ela é definida pelo produto da minha base vezes a minha altura. Ou seja, eu sei que a área desse cara é a base vezes a altura. Antes de sequer ler a questão, eu já tenho noção que, se eu tenho um retângulo, ele pode pedir ou a área desse material, né, dessa parede, nesse caso, ou ele pode pedir o perímetro. Ô, Wagner, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, tenho essas duas informações relevantes. Ele dá uma relação para a gente. Ele fala que é R$50 gastos para cada metro quadrado pintado. Aí, o que é que a gente vai fazer? Eu não tenho essa relação? Se eu calcular a área total dessa parede, eu vou conseguir identificar quanto deve ser gasto para pintar ela. Então, eu tenho que a área é igual a base vezes a altura. Quanto é que mede a base dessa parede? A gente viu que a largura dela, no próprio enunciado, equivale a 4 metros. E a sua altura é 5 metros. Ou seja, a minha área aqui vai ser 4 vezes 5. Um detalhe importante. Quando a gente está colocando essas relações de comprimento, área e volume, é importante a gente ter cuidado com as unidades que a gente está trabalhando. Veja que neste caso aqui, ele está dando a largura em metros e a altura também. Então, eu posso trabalhar. Mas se eu tivesse outra unidade, como sendo centímetro ou milímetro, eu não poderia pegar e fazer essa multiplicação direta. Primeiro, a gente tem que fazer uma mudança de unidade. Então, tome cuidado com as unidades. Porque senão você pode vir a errar uma questão só por conta disso. Tá? 5 vezes 4, a gente vai ter que vai dar 20. Ou seja, a área total que vai ser pintada dessa parede é de 20 metros quadrados. Olha que interessante. Eu tenho a relação que é R$50 a cada metro. Então, aqui eu faço o meio pelos extremos. Ou você poderia fazer a multiplicação direta, né? Então, x vai ser igual a 20 vezes 50, vai dar R$1.000. Ou seja, o valor gasto para pintar essa parede é de R$1.000. Quando a gente volta ao gabarito da questão, a gente encontra que o resultado é a letra A. Você vai gastar menos de R$1.200 para pintar essa parede. Beleza?
Entenderam, pessoal? Perceba que é importante a gente verificar as informações descritas no texto e utilizar também a imagem que ele dá nesse texto introdutório, porque essa imagem ela pode nos fornecer algumas informações que não estão descritas no próprio enunciado. Então, prestem também atenção no que é descrito no enunciado, é claro, nas informações, os dados, os valores numéricos, mas também olhe com carinho para a imagem que está no texto introdutório, porque ela pode lhe dar pistas do que utilizar. A gente percebe aí que essa parede ela é um retângulo, e se ela é um retângulo, eu tenho que o retângulo é uma figura geométrica, é uma figura plana, então a gente vai ter que utilizar provavelmente ou a área ou o perímetro, tá? Próxima questão. Ainda dessa mesma prova, ele fala o seguinte, ó. Considere que, para se garantir a solidez da parede, tenha sido calculada que cada 0,2 metros cúbicos de concreto deveria conter 8 kg de brita de tamanho médio. Neste caso, a quantidade em quilogramas de brita de tamanho médio necessária para a construção da parede será. Ó, no próprio enunciado, a gente vai ter que grifar as informações que ele está informando para mim. Ele dá algumas relações aí. Que relações são essas? Ele nos fala na questão que vai ser gasto 0,2 metros cúbicos de concreto para cada 8 quilos gastos de brita. Então, a gente tem uma relação aqui, muito bacana. Toda vez que um texto ele dá essas relações para a gente, pessoal, toda vez que um texto ele nos dá essas informações aí, de tipo, vou gastar tanto, como na questão anterior, né, R$50 por metro. Já pense em fazer, isso aí eu vou ter que fazer uma relação de proporção, uma regra de 3 simples. Ou, se eu tiver mais grandezas, pode até ser feito a resolução dessa questão por meio de uma regra de 3 composta. Mas na maioria dos casos, ou em boa parte deles, a gente vai utilizar uma regra de 3 simples quando ele dá uma relação linear entre duas grandezas. Neste caso, é o volume e a quantidade de brita que eu vou utilizar. Perceba que aqui ele dá o volume, ó. Ele dá o volume. É a unidade de volume, metros cúbicos. Aí a gente vai ter, que figura geométrica eu tenho lá na minha parede? Ele fala que é um paralelograma retangular. Se é um paralelograma retangular, a gente vai ter que a fórmula de calcular volume aqui é bastante tranquila. Ó. O volume é o comprimento vezes a largura vezes a minha altura. É assim que a gente calcula volume em um sólido geométrico. Neste caso aqui ele falou a espessura, mas a espessura dele aqui, ele falou que equivale a 10 centímetros. A largura, ele falou na questão que vale 4 metros. E a minha altura daqui equivale a 5 metros. Olha que interessante. Quando eu vou analisar essa questão, ele diz que a espessura aqui dessa parede é 10 centímetros. Só que as outras unidades de comprimento estão em metros. Então, eu não posso calcular o volume diretamente aqui. Eu tenho que fazer uma mudança de unidade. 10 centímetros equivale a 0,1 metros. Por quê? Dica. A gente tem que 1 metro equivale a 100 centímetros. Ou seja, 10 centímetros vai valer quanto em metro? Faço meio pelos extremos. Então, x vai ser igual a 10 dividido por 100, ou seja, esse cara aqui é 0,1 metros. Então, 10 centímetros equivale a 0,1 metros. Aí, agora sim eu posso utilizar essa formulazinha e fazer o cálculo direto ao substituir dentro da forma de volume os parâmetros e as informações que o texto me informa. Então, veja, o volume aqui vai ser igual ao comprimento, ou seja, a espessura. Neste caso é 0,1 metros, vezes a largura, que aqui é 4, vezes o meu comprimento, que é 5. Ou seja, o volume total dessa parede vai ser igual. Dica: quando eu estiver fazendo a multiplicação direta com o número decimal, eu posso transformar ele em um número inteiro. Por quê? Assim, pela minha experiência em sala de aula, eu sei que a maioria dos meus alunos sente dificuldade quando aparecem números decimais. Então, para burlar um pouco isso, eu posso transformar um número decimal em um número inteiro, numa multiplicação ou divisão. Como, Wagner?
É simples. Após a vírgula daqui, eu tenho quantos dígitos? Eu tenho 1. Então, eu retiro a vírgula aqui e acrescento 1 e um 0 embaixo. 10. Ou seja, 0,1 equivale a 1 dividido por 10. Agora eu faço a multiplicação direta. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 10 vai dar 2. Então, isso aqui ficou 20 dividido por 10. Só corta a vírgula aqui, ou seja, o volume dessa parede é 2 metros cúbicos. Beleza? Aí veja só, eu sei agora o volume. Se eu sei o volume dessa parede, eu posso utilizar essa relação que ele informa no enunciado da questão. Então, eu vou ter que, a cada 0,2 metros cúbicos de concreto, eu vou gastar 8 kg de brita média, né? Então, eu tenho 2 metros cúbicos aqui, que é o volume total dessa parede, e faço agora meio pelos extremos, ou seja, 0,2x vai ser igual a 2 vezes 8, ou seja, x vai ser igual a 2 vezes 8 dividido por 0,2. Retiro a vírgula aqui embaixo, posso colocar um 0 em cima, ou um 10, multiplicando. Esse corta com esse, ou seja, x vai ser igual a 80 kg de brita. Ou seja, a alternativa correta ao ler o enunciado é que vai ser superior a 78 kg e inferior a 84. A alternativa correta aqui, a letra D. Beleza, pessoal? Entenderam aí? Então, toda vez que ele me dá unidade de comprimento, ele me dá unidade de volume, é como se ele já dissesse a você, você vai ter que calcular o volume desse sólido geométrico. E a maioria dos sólidos geométricos, a gente vai calcular o volume como sendo o comprimento vezes a largura vezes a minha altura. Neste caso aqui, em vez de usar a palavra comprimento, ele falou espessura, mas é a mesma coisa. São sinônimos quando a gente está trabalhando com sólidos geométricos. Vamos para mais uma questão. Essa questão que eu vou fazer agora com vocês, ela é bastante interessante porque trata a relação de sólidos geométricos, né, de volumes, e também a interpretação da questão. Veja, uma das características e habilidades que você deve ter na hora de responder a prova, além de ter uma base matemática, você também tem que saber interpretar as questões. Porque muitas vezes o processo de resolução da questão ela é simples, mas ele se embanana e se complica na interpretação. Então, leia com calma, grife as informações importantes que o texto ele proporciona. Então, vejam só. Nesse texto ele fala o seguinte: um tanque para a água de um veículo de combate a incêndio tem a forma de um paralelepípedo retangular. Veja que bacana. Ele já nos diz aqui na questão o formato desse tanque. Ó. Ele é um paralelepípedo retangular que está completamente cheio. Outra informação também bastante relevante. No combate a um incêndio, gastou-se 1/3 da sua capacidade. No combate a um segundo incêndio, gastou-se 3/7 do que sobrou. Nesse caso, depois de extintos os 2 incêndios, restou no tanque água até uma altura superior a 1/3 da altura original. Então vejam só, ele dá várias informações importantes nesse texto, mas ele diz que eu tenho um tanque de água, ele diz qual o formato desse tanque. Ó, quando ele falar paralelepípedo retangular, já associe que provavelmente a gente vai ter que fazer cálculo de volume. Beleza? Se eu tenho que fazer o cálculo de volume, eu já tenho que saber que a fórmula do volume de um paralelepípedo retangular é o comprimento vezes a largura vezes a minha altura. Então, é como se eu tivesse aqui um compartimento, ó. Tem aqui um sólido geométrico. Beleza? E eu sei que o volume desse sólido geométrico é o quê? O comprimento vezes a largura vezes a minha altura. Beleza? Então, esse aqui é o volume desse sólido geométrico. Aí a gente volta para a questão e começa a ler a questão. Olha que interessante. Inicialmente, esse tanque estava cheio. Aí, num primeiro incêndio, ele gastou 1/3. Então, no primeiro incêndio, ele gastou 1/3 do volume que eu tinha de água inicialmente. Beleza? Então, ele gastou 1/3 do volume no primeiro incêndio. Então, esse cara daqui, ó, ele é o volume que foi gasto. Então, esse daqui é o volume gasto no primeiro incêndio.
Aí ele depois foi para o segundo incêndio e ele gastou, olha que interessante, ele gastou 3/7 do que sobrou. Aí vê só, se ele gastou 1/3 do volume que eu tinha inicial, então quanto foi que sobrou? Quanto foi que ele gastou no segundo incêndio? Bem simples. Ó, se ele gastou 1/3 do volume inicial, então me sobrou 2/3 do tanque. Então ele gastou 3/7 do que sobrou. E o que sobrou? 2/3 do volume inicial. Porque se ele gastou 1/3, tem que sobrar 2/3. Então, esse aqui é o volume gasto no segundo incêndio. Olha que bacana. Eu posso simplificar esse cara. Esse 3 corta com esse. Ou seja, o volume gasto no segundo incêndio vai ser igual a 2/7 do volume inicial. Beleza. Ó, Wagner, então quanto é que foi gasto nesses dois incêndios? Então, o valor gasto total nesses dois incêndios é o valor gasto no primeiro mais o valor gasto no segundo. Aí a gente vai ter quanto de água foi gasto nesses dois incêndios. Ou seja, o valor gasto total vai ser igual. Quanto foi o volume gasto no primeiro incêndio? 1/3 do volume inicial. Então vai ser 1/3 de V, que é o volume inicial. Mais o que foi gasto no segundo? 2/3 do volume inicial. O que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma soma entre frações. Quando eu estou somando duas frações, ou até mesmo subtraindo, existe um jeito muito mais rápido da gente fazer essa conta, em vez de fazer MMC. Como é que é? Eu faço aqui ao meio pelos extremos. Esse multiplica por esse multiplica por esse, e multiplica os dois de baixo. Ou seja, quando eu tenho uma soma ou subtração entre duas frações, eu posso fazer, em vez de MMC, fazer uma fórmula direta de calcular. Como é essa fórmula direta? Eu vou pegar aqui, ó, e fazer meio pelos extremos, multiplica os dois de baixo. Esse multiplica por esse multiplica por esse, multiplica os dois de baixo. Ou seja, aqui vai ficar A vezes D mais B vezes C dividido por B vezes D. Ou seja, neste caso aqui, eu vou ter que o volume gasto total vai ser igual a 7 vezes 1, 7V, mais 6 vezes 3 vezes 2, 6V, dividido por 3 vezes 7, que dá 21. Ou seja, o volume gasto total vai ser igual a 13 sobre 21V. Ok? Aí veja, isso aqui foi o volume gasto. Quanto foi o volume que sobrou? Se eu gastei 13 sobre 21. Ó, para 21, falta quanto aqui, ó? Para 21. Eu sei que 13 menos 21 vai dar, tá aqui do lado, 13 menos 21, pega o aqui emprestado, vai ficar 8. Vai ser 8. Então, aqui vai ser 8 sobre 21. Beleza? Aí, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que esse aqui foi o volume que sobrou. O que é que ele fala na questão? Na questão, ele fala... que, neste caso, depois de extintos os dois incêndios, restou no tanque a água até a altura superior a 1/3 da altura original. Ó, a gente viu aqui que sobrou, neste caso, 8 sobre 21 do volume inicial. Então, se eu fazer uma aproximação daqui, eu posso ter, então, quando eu divido 8 por 21, que isso daqui é aproximadamente, olha que massa, 8 dividido por 21, eu posso pegar e fazer essa divisão e ver que isso aqui vai dar 0, né, vírgula. Aí veja, qual é o número que multiplicado por 21 chega próximo a 8? Ó, não pode ser 4. Vamos colocar aqui 3. 3 vezes 21 vai dar 63. Vai sobrar aqui, ó, 63 menos 80. Aí vai ser aqui 7. 7, vai sobrar 11. Aí vou pegar aqui e fazer isso aqui novamente. Então aqui a gente vai ter 5 vezes esse resultado, 5 vezes 21. Isso é maior que 5. 9 vezes 21 vai ser maior. Deixa eu ver aqui. 8. 8 vezes 21, aqui vai dar 8.
8 vezes 2 dá 16. É um pouco maior, mas vamos lá. 8. E aqui vai sobrar, ó, 128. Vai sobrar 1. Eu vou ter 1 aqui de resto. Ou seja, 8 dividido por 21 vai ser aproximadamente 0,38% do volume inicial. Ou seja, me restou aqui 0,38% do volume. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que a altura da água que me restou foi de aproximadamente 40%. E 1/3 da altura original, que ele está afirmando aqui, ó. Cadê aqui? Ó? Neste caso, depois de extintos os 2 incêndios, restou no tanque água até uma altura superior a 1/3 do tanque. Ó, 1/3, pessoal, é 0,33, ou seja, 33%. Sobrou 38, ou seja, a alternativa está correta. O que sobrou no tanque foi superior a 1/3 do tanque original. A alternativa está correta. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? E o que é importante a gente ter aqui é a gente saber analisar frações e saber também como calcular volume, beleza? Nessas situações que ele dá um sólido geométrico, que enche de água, alguma coisa do tipo, a gente vai ver que a única coisa que se altera aqui é a minha altura, quando eu estou trabalhando com isso, tipo um recipiente preenchido de água. Então, a única coisa que vai alterar é o nível da altura, mas o comprimento e a largura, eles não alteram, beleza? Bom, próxima questão. Nessa questão, pessoal, foi da PM de Alagoas 2018, ele fala o seguinte: a figura a seguir mostra a planta baixa de um condomínio. O terreno ocupado pelo condomínio é um quadrado de lados que mede 60 metros. Neste condomínio, as áreas indicadas por E1, E2 e E3 correspondem aos locais onde estão construídos os prédios residenciais, e as regiões em brancos correspondem às vias de livre circulação para pedestres e veículos. A partir da figura e das informações precedentes, julgue os índices a seguir, considerando que a área E2 seja igual a 200 metros quadrados. Primeira questão. Se a área E3 for igual à área ocupada pelas áreas livres, áreas de livre circulação, e se a área E1 for igual a 900 metros quadrados, então a área E3 será igual a 1.250 metros quadrados. Bom, nessa questão, ele dá algumas informações interessantes para a gente ver se é verdadeiro ou falso. O que é que ele informa na questão? Primeiro, ele fala que nesse enunciado, que é 3, ela será igual, após fazer os cálculos, 1.250 metros quadrados. Só que, olha, eu sei, primeiros dados, que E2 tem uma área de 200 metros quadrados. Ele fala também que E1 é igual a 900 metros quadrados. E ele fala que E3 ela é igual à área livre. Beleza? E ele quer saber aqui, ó, e ele afirma, né, que é a afirmação, se isso aqui vale realmente, de fato, 1.200 metros quadrados. Ó, como é que eu faço isso para confirmar essa informação? Bem simples. Eu vou pegar aqui primeiro e encontrar a área total. A área total dessa figura geométrica, ó, a área total dessa figura geométrica, ela vai ser dada pelo seguinte: essa figura geométrica é um quadrado, porque cada lado aí mede 60 metros, informações descritas no texto. Ó. Que mede o terreno ocupado mede 60 metros. Então, eu vou ter aqui que a área desse cara total vai ser 60 metros vezes 60. Então, eu tenho aqui que a área total
ela vai ser igual a 60 metros vezes 60. Então, a área total desse terreno vai ser igual a 3.600 metros quadrados. Mas essa área total aqui, ela vai ser quem? Vai ser a área E1, mais a área E2, mais a área E3, mais a área livre de circulação. Então, esse cara daqui a gente acabou de calcular que dá 3.600, a área 1 ele forma que é 900, a área 2, 200, e a área E3, ele fala que é igual à área 1. Vamos chamar esse cara aqui de x só para calcular ele? Então aqui vai ser x, que eu ainda não sei qual é o valor, mais x. Ou seja, eu tenho aqui 3.600 é igual a 1.100 mais 2x. Então, se esse cara está aqui somando, vem para cá subtraindo. Então, eu vou ter que 2.500 é igual a 2x. Logo, se esse cara está aqui multiplicando, vem para cá dividindo. Então, x vai ser igual a 2.500 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 1.250 metros quadrados. Ou seja, a área ocupada E3, ela vai ser de fato igual a 1.250 metros quadrados, se a gente considerar que a área 1 é igual a 900 e que ela tem o mesmo valor da área livre. A alternativa está correta. Bom, pessoal, para fechar esse bloco, é importante a gente fazer mais uma questão. Nessa questão, ainda sobre a mesma prova de 2018, a gente vai ter o seguinte, ó. Considere que um edifício residencial de 8 andares, a partir do térreo, ocupe toda a área E2. Neste caso, se a altura de cada andar desse edifício for de 3 metros, então o edifício forma um solo de volume inferior a 5 metros cúbicos. Então, veja só. Usando ainda o mesmo texto introdutório, ele quer que a gente determine aí qual seria, então, o volume desse edifício. Ó, eu tenho aqui que esse edifício, ele tem 8 andares. Cada andar que ele informa na questão equivale a 3 metros. Então, a gente vai ter aqui que 8 vezes 3 é igual a 24 metros. Ou seja, a altura desse edifício é 24 metros. E a gente sabe que a área da base aqui, a área 2, ocupada por esse edifício, ela vai ser igual a 200 metros quadrados. Aí vejam só, toda vez que eu estiver trabalhando com o volume de um solo geométrico, de forma geral, a gente vai ter que o volume ele é a área da base vezes a altura. Basicamente, quase todo sólido geométrico, ele vai ser a área da base vezes o volume. Ou seja, neste caso aqui vai ser, quanto é que é a área da base? A minha área da base é a área E2, vai ser igual a 200. Quanto é a minha altura? A minha altura é igual a 24. Ou seja, neste caso, 2 vezes 24 dá 48, com os 2 zeros. Ou seja, o volume ocupado por esse edifício é de 4.800 metros cúbicos. Ou seja, o enunciado da questão, ele fala que então o edifício forma um sólido geométrico de volume inferior a 5.000 metros cúbicos. Ou seja, a alternativa está correta. Uma dica importante para você que vai realizar uma prova de concurso. No momento da resolução da prova, a gente vai estar nervoso com a resolução, a gente vai ter toda uma carga emocional sobre a gente. Então, tome cuidado com isso, porque às vezes quando a gente lê alguma coisa sem atenção, de forma batida, a gente acaba pulando alguma informação. Veja que o volume que a gente encontrou aqui na questão, após fazer os cálculos, foi de 4.800. Se você leu rapidamente a questão, você vai ver, pô, ele está falando ali 5.000. Esse cara daqui não é igual a 5.000. Logo, a alternativa é falsa. Mas quando a gente faz uma segunda leitura, na última parte do que se pede na questão, a gente vê que a afirmação ele fala um volume inferior a 5.000 metros. Ou seja, 4.800 é inferior a 5.000, está correto. Tomem cuidado com isso, parece ser algo bem simples e uma besteira, mas a maioria das pessoas
que acabam não sendo aprovadas, elas não são aprovadas não porque não sabiam do conteúdo, mas por um momento de estresse ou de ansiedade durante a resolução de uma prova e desatenção, tá? Bom, pessoal, a gente está fechando esse bloco sobre geometria. Eu espero que vocês acompanhem os próximos blocos de resolução e eu vejo vocês na próxima videoaula.